Zulmira ausentara-se do corpo, mas não desfrutava a paz que se lhe estampara na máscara física. Enlaçada por Odila, cujo olhar dominador se inclinava submissa, não nos identificou a presença. E com evidentes sinais de terror, ouvi a voz acusadora da rival chamando-a de assassina. O que fizeste de meu filho, assassina? Pagarás muito caro a intromissão no lar que é somente meu. Destroçarei a tua vida, não me furtarás o afeto de Amaro. Armarei o coração de Evelina contra ti. Zulmira dizia que não havia matado ele. Não foi ela quem o matou. Hipócrita, acompanhei os teus pensamentos, os teus desejos e os teus votos, dizia Odila. Zulmira desembaraçou-se de Nopino dos braços que a envolviam e correu para fora, seguida pela outra. E Clarencio bondoso observou. Quando a pobrezinha, meus amigos, consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Acompanhemo-las. Vejam, dirigem-se à praia onde ocorreu a morte do pequenino. Premida pelo assédio de nossa irmã desequilibrada, Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Com licença, Sr. Clarencio, mas não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente. Por que tamanha provação se não é ela a autora do crime? Segundo as anotações que já recolhemos da nossa irmã Eulália, André, Zulmira não é propriamente a autora, mas com muito ciúme do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Para não repetirmos esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto tão minudenciado quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal. Para vocês terem uma ideia, Amaro experimentava imensa devoção aflitiva pelo filhinho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se à cabeceira do Petis com ilimitada ternura. Sabendo, sem o carinho materno e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor junto dos enteados, passava a dormir ao lado do caçula, rodeando-o de mimos. E quando voltava para casa todo dia, confiava-se a longas conversações com o filho, lendo-lhe histórias ou escutando-lhe atencioso as narrativas infantis. Assemelhavam-se a dois velhos amigos a se bastarem um ao outro. Zulmira, em razão disso, ralada de despeito, passou a ver no menino um adversário de sua felicidade doméstica. A dedicação de Evelina para com o genitor não lhe doía tanto. A filha mais velha era mais doce e mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir gentilezas sem olvidar a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, mas o pequeno excitava. Júlio, no extremado apego ao genitor, costumava exagerar-se em traquinadas e caprichos que Amaro desculpava sempre com um benevolente sorriso. Zulmira pouco a pouco permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a enceguecesse a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia e abandonava-o às extravagâncias características de sua idade, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Chegava mesmo a estimular-lhe indébitas incursões na via pública, admitindo que algum veículo podia fazer o que ela não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. E foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal em clara manhã domingueira. Entregues ao contentamento da excursão, Amaro e a filhinha distanciaram-se de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumia a guarda do garoto. Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escuras divagações.
pensava ela, se não seria aquele o momento azado para consumar o velho propósito. E se relegasse o menino a si mesmo? De certo, Julia, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. E ninguém poderia culpá-la, pensava. Passou do projeto à ação e de pronto se afastou. Em se vendo a sós, o caçula de Amaro interessou-se mais vivamente pelas conchas multicores a se multiplicarem na areia, perseguindo-as encantado pelo mar adentro. Até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo tenro, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou, pedindo-lhe amparo. Realmente poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-o, mas vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não tivera coragem de executar. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a clamar por socorro de alma repentinamente dobrada pelo remorso. Mas era tarde demais. Amaro acorreu precípite e, com o auxílio de companheiros, retirou para fora o corpinho inerte. Torturado, chorou amargosamente a perda do filhinho, recriminando a mulher. Foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio revoltada. Enquanto se mantinha com a paz de consciência, defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível, como se morasse num castelo fortificado. Mas, condenando a si mesma, resvalou em deplorável perturbação, à maneira de alguém que desertasse de uma casa iluminada, embrenhando-se numa floresta de sombra. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a aventura doméstica e a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sobre o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Com licença, Sr. Clarencio, mas eu tenho uma dúvida. À frente da lei, Zulmira é culpada? Não, André, no sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras na esfera viva de nossa consciência são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. O ministro fez leve pausa de repouso e prosseguiu. Júlio, meus irmãos, trazia consigo a morte prematura no quadro de provações. Era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que albergou no espírito. Padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar, assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Supondo-se responsável pela morte da criança, de vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos, Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo, e mantando-se ainda ao mal de que a adversária é portadora, e tornou-se por isso enferma e dementada. Mas e o senhor poderia nos dizer sobre o pequeno? Júlio André foi conduzido à região que lhe é própria.
Mas então Odila talvez não poderia vê-lo, visitá-lo, certificando-se de toda a verdade? Infelizmente, a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado, e isso lhe impede a visão mais ampla. Não consegue querer senão o marido em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo que a paixão nada faz se não desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem por enquanto eclipsadas. Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra. Mas semelhante estado, meus irmãos, contudo, é transitório, e esperamos que se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. E melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Ia perguntar algo de novo, mas atingíramos a praia e Clarencio determinou nos puséssemos a observar.